Acho que já tá ao vivo. Nem sei. Eu nunca sei. Estamos ao vivo? Sim, estamos. Boa noite. Estamos em mais uma quinta ao vivo e vamos já aqui com a nossa entrevistada da noite, que é a Patrícia Vidal. Ela é psicóloga e especializada em luto animal. A gente está chegando próximo já ao Dia de Finados e esse é um assunto quando a gente fala de Dia de Finados, em especial no momento de luto coletivo. Todo mundo anda. Patrícia, olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Deixa Tudo eu bem? ajustar as coisas aqui. Tudo bom e você? E Tudo todos jóia, aí? tudo certo. Bom, hoje a gente vai falar, a gente está próximo já do feriado de finados, que a gente fala muito de luto, a gente fala muito de despedida. E nos últimos anos, os animais domésticos ganharam um papel especial nessa discussão. Não faz tanto tempo, quando a gente perdia um animal e sofria muito com isso, a gente meio que ficava isolado, sozinho, e recebia no máximo um vai passar, pega outro. O que muitas vezes isso feria mais. E no seu consultório e acompanhando as suas redes sociais, a gente percebe que é uma dor que não é legitimada, mas é uma dor que existe e que dói realmente. Dor que dói, que a gente sofre. E a Muito. gente tem, né? E a gente tem exemplos de como passar por essa situação de um jeito menos traumático. E eu queria que você contasse um pouco dessa vivência que, inclusive, você teve, mas que pode dividir com a gente. Dá para ser mais leve um processo tão doloroso? Olha, dá para ser mais leve quando a gente se prepara para ele. Nem sempre é possível. Há mortes que são repentinas, há quadros que dão uma virada e a pessoa não teve tempo de assimilar. Para se preparar, ter um certo colchãozinho aí de resguardo, de uma rede de apoio boa, de um suporte psicológico, de fechar, por exemplo, as questões dos rituais de despedida e da cremação ou do enterro a tempo, enfim, criar um cenário em que ela possa aterrissar com menos tensão. Vai ser uma situação traumática às vezes e poderia ser também uma crise, óbvio, mas podendo antecipar isso e decidir, conversar com o veterinário com calma, o que eu quero para o meu animal, eu pretendo caminhar para uma linha paliativista ou vamos aqui de alopatia no que o veterinário está acostumado a fazer. Quero fazer uso também de terapias alternativas, quero considerar a comunicação intuitiva como uma alternativa para passar por esse momento, incluir o PET nessa discussão do que fazer a seguir. Então, alguma preparação do cenário sem o PET, que quando a gente se prepara para, a gente tem mais elementos de segurança, de controle e de conforto. Muito quando se estuda sobre cuidados paliativos, que para mim é algo bastante interessante, a gente percebe que falar de morte é falar de vida, né? Enquanto a gente está aqui, a gente trata melhor não só o presente, dando qualidade a isso, mas também quando existe propriamente a despedida, isso é um pouco mais digerido, né? E até às vezes mais bonito, né? E eu queria que Uhum. você falasse, então, quem sabe fazer isso muito bem? Mexicanos, né? E eles têm um dia de finados, um dia dos mortos, de um jeito alegre, né? Eu vou depois deixar aqui algumas referências e uma indicação aqui pessoal, e tenho certeza que é uma indicação sua, que é aquele filme, que é o Uhum. Viva, né? Viva, a vida é uma Uhum. festa. Quem não viu, veja, Isso. fundamental, é maravilhoso. É uma Inclusive, tem um animação. cachorro nessa história toda no filme, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. O que eles fazem de diferente? Esse é o grande paradoxo, Sabrina, porque falar da morte, né, e a gente morre de medo de falar da morte, isso nos libera para viver a vida num outro jeito, uma outra qualidade. Então, quando a gente tem um pet que está no fim da vida, que está idoso, ou que está adoecido, encarar de frente essa situação que vai acontecer em algum momento. Pronto, resolvi, conversei com o veterinário, sei o que vai acontecer, já decidi o que vou fazer com o corpinho. Pronto, ufa, resolvido. Agora vamos viver a vida, né? Vamos viver o que temos para viver da melhor forma possível. Então, esse é o ensinamento também dos mexicanos, que caminham com a morte dia a dia de uma forma muito integrada, desde pequenininho. A gente vê
criancinhas vestidas de caveira. Então faz parte do cotidiano e do ciclo da vida, uma proximidade com a natureza, com o entendimento que as coisas passam. E isso torna a morte, claro, dolorida, dolorosa, saudades, vazio, tudo que a gente sente, mas um manejo um pouco mais leve. E também a possibilidade de conectar-se e de manter esse vínculo com o ente querido perdido, seja um pet ou seja um humano, também é um grande conforto para conseguir ver essa passagem, esse fechamento de ciclo de uma forma mais leve. Isso é mais leve também, isso torna mais leve, você saber que você mantém uma conexão e que você pode acessar essa conexão aí, digo, integrar na vida mesmo. Conversar com o pet, lembrar do pet, fazer homenagens para o pet, tudo isso é uma forma de manter o vínculo. E antigamente isso era visto como patológico, como um luto complicado, a pessoa não está conseguindo desapegar. E hoje em dia isso é visto como um recurso de enfrentamento de um luto saudável. No consultório tem muita gente sofrendo sozinho que busca ajuda por isso? Sim, normalmente quando o paciente chega, quando o tutor chega no consultório, é porque houve um fracasso empático. Existe um pesquisador fantástico, que é o Niemeyer, que tem a ver com os lutos não legitimados, que é essa empatia coletiva, social, fracassa brutalmente. E a pessoa se vê, então, muito sozinha, muito despreparada para enfrentar esse luto. Então, ela busca apoio nos iguais, que são os grupos, que são as poucas pessoas que entendem a dor dela, que não julgam, e os psicólogos especialistas em luto, porque especialistas em luto que entendem a conexão com o animal. Porque também entre os psicólogos, às vezes, essa conexão ela é mal compreendida, lamentavelmente. Diz aqui a Marina, muitos deles só tiveram uma vida plena e feliz pela linda vida que o dono proporcionou. Mas aí, essa conexão, às vezes, ela é tão forte e ainda mais na pandemia, né, que as pessoas precisaram se isolar e aí, de repente, elas têm uma conexão até física, né, de encostar, de toque, dentro de casa, que tem mais do que com um familiar, às vezes do mesmo sangue. E aí, de repente, o animal, a gente imagina, pela estimativa, ele vai embora antes, em geral, e aí a gente não sabe lidar muito com aquilo. E, inclusive, eu vou fazer vídeo sobre isso, sabe, Patrícia? Porque a gente não sabe, a gente não está preparado para uma coisa que tá, o animal morreu, faz o quê? Crema, né? Enterra onde? Né? Tem cemitério para pet? Como é que é isso? Ou aí, deixa no veterinário, e aí você fica imaginando aquele corpinho que você sempre cuidou vai estar lá jogado. E aí você fica, dá uma falta de para onde vou, né? E ao mesmo tempo, se você leva, de repente, o seu animal estava adoecido, eu tive várias experiências, então eu sei, assim, de vários ângulos, né? E aí, de repente, o animal passa mal e ficou ali, morreu no hospital. Aí você faz o quê? Você fala assim, então, é a última vez que eu vejo? Vai para onde esse corpo que eu cuidei tanto? Por mais que você olhe e fala, cara, meu cachorro já não está mais ali, mas ainda assim o corpo dele é muito difícil, né? E é isso que você estava dizendo. Se você sabe que ele está doente, você pode tentar buscar informações, se preparar e deixar ali para aproveitar ao máximo enquanto durar. Mas, e quando de repente você não sabe fazer isso? A gente não tem muito essa orientação. E aí, muitas vezes, vem o trauma, não é isso? E no caso dos mexicanos, eles levam de outra maneira, né? Essa forma de, que bom, eu vou honrar essa presença, eu vou honrar essa passagem, né? Quando a gente vira isso, como é que é a reação das pessoas? Fica um pouquinho mais leve, mas eu sinto que ainda culturalmente a gente associa muito a perda à dor. Então é difícil virar essa chavinha, e foi até curioso, eu participei do Dia de Muertos com os rituais todos que acontecem lá, e foi muito curioso. Claro que eles fazem isso quando há uma perda já há mais de um ano. Até um ano a gente não faz a oferenda e nada mais. Mas é curioso você sair para andar, para procurar e recolher objetos
que objetos, comidas, enfim, coisas que representem a pessoa, que representem o que ela gostava, a vida que ela tinha, que você quer oferecer para a volta dela no dia de finados. Então, fazer isso é um exercício muito interessante de conexão a partir do foco não da nossa dor, mas do outro. O que, que o outro gostava? O que, que era mesmo que minha avó curtia? Eu fui lá procurar lavanda no México que não tinha, então tive que me virar nos 30 para achar uma lavanda, um sabonete de lavanda e um creminho que ela gostava. Sua avó era mexicana? Minha avó era uruguaia. A Ah, outra tá. avó era mexicana. Eu estava Tá, honrando a minha uruguaia. Mas tá. é muito legal essa volta de foco, essa mudança de foco, não na minha dor, na falta, no vazio, mas, nossa, o que que eu vou fazer para agradar o meu avô, o meu cachorro? O que que eu faria para recebê-lo em casa? O que que ele gostava, o que que ele comia, que brincadeira ele fazia, que gostava, que curtia. Então, essa mudança de foco amplia a percepção que a gente tem da perda, do luto. Acrescenta uma nova tinta aí mais clara, mais gostosa. É claro que, como psicóloga e especializada em luto, você tem outro lugar de fala. Mas, pessoalmente, assim, como é que você saiu dessa experiência? Do Dia de Muertos ou das minhas É, perdas? não, desse dia que você fez essa oferenda com outro olhar. Nossa, muito plena, muito sentindo a presença, sentindo, me apropriando daquele legado de uma forma muito consciente, então da experiência, dos aprendizados. Fiz num contexto também de um ritual indígena, então nossa, acontece já há milênios, né? Enfim, muito tempo. Então me senti muito conectada com a própria terra, né? Eu sou mexicana, então foi também uma reconexão com o meu país e, uma sensação de conexão muito presente, muito forte. E é isso que eu acho bacana que o tutor possa experimentar. Dizem que a morte ela só acontece não quando o corpo físico se vai, mas quando há um esquecimento total. Quando a gente faz esse tipo de reverência, esse tipo de processo de para honrar, é como se você estivesse honrando a vida e não a morte, né? E talvez isso fique mais leve. Talvez não imediatamente quando a coisa acontece, mas no Exato, processo. Diz sim. aqui o Renato, tem muita gente Uhum. que acha que quem sofre pela morte de um animal está exagerando. Como lidar com isso? Sabe aquela frase da Bíblia, perdoai porque eles não sabem o que estão fazendo? É mais ou menos isso. É entender que, segundo a visão de mundo daquela pessoa, aquele amor é exagerado, aquela dor é exagerada. Então, releve, assim, é uma coisa que eu costumo dizer muito aos enlutados, aos tutores enlutados, que filtrem muito, porque eles vão ouvir muitas coisas cruéis, e essa é uma delas, né? Então, esse fracasso da empatia, falando novamente, é muito doloroso, e ele é um fator de complicação do luto, às vezes. Voltando à questão do México, tem diferença, ou se não tem diferença, mas de alguma forma eles fazem reverência também aos animais? E não só aos parentes que se foram? Fazem sim, sempre estão inclusos nos altares. Eu até te compartilhei algumas fotos, aquelas fotos. Vou colocar depois a Uhum, referência do filme, as fotos que você mandou para todo mundo ter uhum, acesso. uhum. Não queria Eles dar estão spoiler. super, não, eles estão super incluídos. Inclusive, o hábito ali não é só honrar ah, os animais que já se foram, mas também os animais que estão encarnados. Isso que é muito incrível, porque aí você vê de fato a integração da morte. Então, há pouco tempo atrás, em algumas cidades ainda do México, a gente presenteava as pessoas queridas encarnadas com uma caveirinha com o nome dela. Então, assim, Sabrina, olha essa caveirinha. É um lembrete da finitude, um lembrete da sua mortalidade. Vamos curtir a vida, estamos aqui. Então, os pets também, os pets que se foram, são representados e as coisas que eles gostavam, e também os pets encarnados. Eles fazem em papel machê, aqueles bonecos de caveirinha, São lindos. e são lindos, no formato dos animais. Uhum. Eu tenho vontade de ir para o México, inclusive, para comprar esses animais. São maravilhosos que eles fazem. É de um colorido. Mas me empolguei aqui falando desse que você me remeteu aqui. Tem aqui o comentário.
não sei o nome da pessoa, mas diz aqui Jardim de Afeto, @Jardim de Afeto. Diz o seguinte: amanhã faz 7 meses que meu pet faleceu, eu sinto muito. E aí diz aqui: fiz o paliativismo com ele e no dia da morte não consegui me despedir dele. Ele morreu sem mim e até hoje eu sofro muito porque foi planejado tudo diferente. A gente tem uma sensação de controle que não existe. Isso no que diz respeito a tudo, absolutamente tudo. O que a gente pode falar? Olha, é muito difícil a sensação de controle, realmente ela está muito associada à culpa, então é algo que a gente trabalha intensamente na terapia quando há essa questão no luto. Mas, primeiro, um perdão, e segunda, a possibilidade de se perdoar e a possibilidade de construir significados para aquela partida daquela forma, fora do controle, fora do planejado. Escrever uma carta para o pet e dizer: olha, não era o que eu intencionava, me perdoe, eu pensei tão diferente, queria ter estado com você, senti muito. Enfim, há recursos para essa expressão dessa culpa, né? E uma elaboração de significado. Elaboração de significado, perfeito. Ele até Sim. continuou aqui, ó. Foi meio que planejado, mas a clínica não me deixou ficar ao lado dele, porque eu sabia que ele ia morrer. E não deixaram. Isso me deixa mal até hoje. Então é isso, né? Buscar Uau. um processo de elaboração que faça sentido, inclusive entendendo que aquilo foi o possível e o melhor naquele momento, né? E eu costumo dizer ontem, ontem, né, que a gente colocou o anúncio da live, a Lúcia Cristiane, ela escreveu: eu acabei de perder o meu animal. Ai, caramba. E aí eu primeiro digo que eu sinto muito, porque eu de fato sinto, sei o que é. E sei que no primeiro momento, assim como quando a gente sente muito por algum ser, seja ele um gato, um cachorro ou mesmo uma pessoa, a gente vai doer, né? Vem o vazio. Então, dá um abraço apertado, mesmo que de longe. Mas eu fico aqui pensando quanto muita gente se fecha, Patrícia, por causa da dor, para uma nova experiência. E talvez seja essa falta de processo, não? Totalmente. Sem dúvida, Sabrina. E aí, sinto muito também. É Mariana? Mariana, o nome da A moça? Lúcia. Lúcia, perdão, Lúcia. Sinto muitíssimo também, enfim, desde já também me coloco à disposição. Segunda-feira existe um encontro para tutores enlutados gratuitos que eu conduzo, toda última segunda-feira, então quem tiver precisando de um colinho aí, de um pouco de acompanhamento, estou à disposição, só me inscreverem que a gente E vai ter um conversa. workshop Mas também, né? vai ter o workshop de Dia de Muertos, dia 30. Quero que E você a fale um próxima pouco segunda dele. tem esse encontro. Mas Sim, fala um pouco, então, desse processo, né? Que ela acabou de perder, mas, de qualquer maneira, não esquece de falar do workshop, que antes que eu não sim, pergunte. sim, sim. Exato. Esse é um processo que, quando ele é roubado, ele de fato fica manco, a gente fica com um estranhamento da situação. Então, é muito importante fechar um capítulo, fechar um livro, fechar uma história, para até se examinar internamente se há uma disponibilidade para um novo ser. A gente costuma dizer que o coração é elástico, né? A gente cabe em muitos e cabe em muitos amores, muitos seres, muitas histórias, mas tem que estar saradinho, tem que estar mais ou menos em ordem para a gente acolher, porque é uma disponibilidade que a gente tem que ter de acolher um novo ser com novas demandas, com outra personalidade. A gente tem que se, de certa forma, desapegar de uma história de preenchimento com aquele pet que tinha uma personalidade, que era carinhoso, que era traquina, e abrir uma história e estar realmente disponível, presente para um novo ser e para uma nova história. Isso às vezes leva um pouco de tempo, mas eventualmente até, né, Sabrina, alguns enlutados se beneficiam de assumir um outro animal antes da hora, teoricamente, Tá. porque isso favorece que ele retome um papel de cuidador e que lhe dava muita identidade, que ele sente muita falta, mas mas tem que, mesmo assim, quando há uma indicação, e a gente conversa isso em terapia quando é o caso, mesmo assim ele precisa ter já esse luto mais elaborado, porque senão ele vai juntar expectativas, vai projetar nesse novo animal coisas que
que não conseguiu, enfim, elaborar em si, né? E realmente é ruim para o animal que vem com essa expectativa toda em cima dele, né? Diz aqui, minha mãe fez isso. Boa, gatinha, espoleta. Às vezes a gente faz a boa Ah, que intenção. querida, Carol. Obrigada, Então, Carol. Carol, né? Então, mas é É, isso. Às vezes a gente faz numa boa intenção, mas projeção em qualquer pessoa, em qualquer ser também é sim. péssimo, porque você vai criar expectativa e é um outro ser, né? Mas E eu o costumo vínculo fica dizer que comprometido, né? Até só para complementar. E o ruim é que o vínculo fica comprometido. Aí a pessoa não consegue se engajar, não consegue cuidar direito, sente remorso, sente culpa, fica tudo embolado. É desnecessário, né? O luto já e é não é bom complicado em também para o si. animal que precisa de um cuidado e de um respeito daquela personalidade que ele tem, né? Sim. Fala do workshop, mas eu já deixo aqui a pergunta, que é um assunto super delicado nesse ponto, que é a questão da eutanásia. Inclusive, na série que eu estou fazendo no YouTube, depois vou colocar no Instagram, mas no YouTube a gente está fazendo uma série especial chamada Santo Bicho, que é justamente para ouvir dos religiosos de diferentes religiões Que bárbaro. a visão sobre como as religiões enxergam os animais. Eu vou te falar, Patrícia, que uma das minhas maiores intenções, assim, que primeiro veio isso, foi durante uma perda, justamente pelo ponto da eutanásia, porque eu não sabia como era isso, né? Se a gente não pode colocar fim à vida dos nossos amados, dos nossos familiares, como que diante de Deus, como a gente poderia então colocar fim a um amado que não é humano? E isso para mim foi muito difícil. Claro, isso tem muitos anos, mas sempre teve comigo e eu sempre fui curiosa e queria ouvir das diferentes, porque não tem, parece que É, é simples, mas não existe uma referência. Você pode dar Google o quanto for, não há nada aprofundado sobre isso. Religiosos com diferentes pontos de vista falando sobre essa questão. A gente já vai te responder, tá bom, Aline? Mas então vamos falar do workshop antes que eu te atropele. tá bom. O Depois a workshop, gente volta para eutanásia. vamos lá, eutanásia é um assunto difícil, né? É. Bom, o workshop acontece dia 30. A ideia é ter eu vou passar um pouco de informação sobre como é o Dia de Muertos no México, o que se faz, de onde vem, quais são os rituais, mostrar bastante registros, né, fotográficos da minha ida lá, compartilhar um pouco a vivência e convidar as pessoas a construírem altares simbolicamente no computador e em cartolina, quem quiser, quem for das antigas gosta de recortar, colar, desenhar, e a gente compartilhar esse altar, essa oferenda construída em favor ou em honra de algum dos pets que a gente perdeu. E aí é um compartilhamento dessa vivência, como foi construído, como se sentiu. Então, tem uma parte informativa, tem uma parte de prática, que vai ser bem rica, e uma parte de troca vivencial, que também é muito rica, porque os tutores, assim, eu já tenho feito alguns grupos terapêuticos de tutores enlutados, e a troca é riquíssima, eles se identificam, se encontram, criam laços que duram, então é justamente porque é um luto não legitimado, encontrar alguém que te entende é quase que encontrar um ETzinho outro, né? Então, oba! Então, essa ideia com muito carinho, com muito acolhimento, e vamos fazer uma vivência também, uma vivência de conexão, de amor, então vai ser muito gostoso, muito amoroso e leve. A ideia é que seja leve, por isso que a gente está aconselhando que as pessoas venham, quem já está com um luto um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais sob controle. Agora, a pessoa que acaba de perder um animal, ela quer falar. O que faz quem tá ali perto e fala, gente, essa pessoa não para de falar do cachorro, não para de falar do gato que foi. Eu, por um gesto de amor a essa pessoa, ouço. Por favor, né? Não, É, é um mínimo de curiosidade pelo mundo do outro. O que significava aquela relação? Quem era aquele cachorro? O que eles viveram juntos? Me conta o que você está sentindo. Poxa, né? É de um egoísmo brutal, assim, a gente não poder ter uma escuta compassiva para alguém que está sofrendo, que está precisando falar.
Então, eu estimulo muito que as pessoas procurem grupos, procurem os seus melhores amigos gateiros, cachorreiros, pessoas que gostam, porque essas pessoas têm paciência de ouvir, curtem, vão chorar junto, e também mais importante, às vezes tem histórias junto com o pet, né? Quem é amigo conhece o pet um do outro. Então, uma perda, eu agora, 2 semanas atrás, numa semana, 2 amigonas perderam gatinhos. Eu fiquei em luto também por essas perdas, porque eu tinha vivências com esses gatos. Então, assim, juntem-se aos afins para chorar. E o cruel também, Sabrina e pessoal, é que depois das primeiras semanas, as pessoas somem. Então, o enlutado, seja pela perda de um humano ou de um animal, se vê muito sozinho. Depois que o primeiro choque vem, que a pessoa está realmente precisando de mais carinho e recebe, ela fica numa clareira lá, abandonado. Quem é que lembra? Quem é que tem paciência de ouvir o que ela está sentindo? E o vazio que se impõe. Quando a gente está com a adrenalina da perda nos primeiros tempos, a gente não, a gente está anestesiado, né? Muitas vezes. E depois é que a coisa cai, a ficha cai também, a gente fica muito sozinho. Então, assim, estendam a mão para quem está mais tempo em luto também. E não fale, pelo amor de Deus, né? Mas de novo com esse papo, né? Porque, poxa, Ainda é não o tempo da superou? pessoa. Ainda não superou? Exato. Pega logo Não é? outro. Ó, aí a pessoa volta a Exato. ficar brava. Bom, Você sabe que é é o pior, seguinte. que eu já vi também, só um complemento, assim, mais cruel do que pega outro agora é o seu, e eu já vi isso recentemente, me contaram. O pet estava em fim de vida, terminal, a pessoa muito mal, já em luto antecipatório. O marido fala: pega outro, já pega outro. A gente pode É pensar nisso no caso do absurdo. marido, né? Mentira. É... Tipo assim, Bom, não vamos quero responder ver para a essa dor. Aline? Vamos lá. Vamos responder para a Aline. Ela diz o seguinte: eutanásia seria um gesto de amor? Sinto muita culpa por ter optado por esse meio, porém, por outro lado, vejo como ato de amor. Ele estava sofrendo muito em seus últimos momentos e não tinha mais o que fazer. A culpa, de novo. Uhum. É, a gente não escapa dela, né? É. Por mais que a gente cuide do nosso animal com estado de presença, com intenção, com cuidado, com zelo, sempre a gente vai ser atormentado por aquela questão: e se eu tivesse feito aquilo? E se? Então, assim, é muito complicado. Agora, na questão da eutanásia, aí achei fantástico, esse santo bicho, nossa, eu vou colar aqui. É muito importante a pessoa respeitar a sua crença religiosa, porque seria uma violência também contra si não respeitar. Agora, novamente, aquela ideia de que tudo depende do sentido que a gente dá, do significado que a gente dá para aquilo. Muitos tutores entendem que é o supremo ato de amor, você abrir mão daquele animal pelo bem-estar dele, enfim, por romper aquele ciclo de sofrimento que ele vinha. Né? Então, esse estado de sofrimento, nossa, você abrir mão do pet. Eu vou me dar um alto Uau! spoiler aqui do que eu tenho ouvido dos religiosos, que em geral eles falam que como os animais eles não têm pecado, eles não estão aqui no mesma, entre aspas, tarefa que os humanos, não haveria problema e se poderia sim fazer cessar o sofrimento. Mas isso é em linhas muito gerais. Uhum. Cada religião tem um olhar e um entendimento. Mas é o que eu percebo. Só que quando você está nessa situação, como a Aline esteve e vem um médico veterinário que tem uma visão normalmente técnica, olha, aqui é irreversível, ele está sofrendo muito e não há o que fazer, que é essa configuração para se fazer a eutanásia, e não porque ele está velho, e não porque está custando caro, mas sim porque é irreversível e o sofrimento está ficando difícil de tratar, Uhum. aí sim, só que a pessoa não sabe o que fazer, ela não tem muito essa referência. Porque a gente não faz isso com as pessoas, porque pode fazer com quem a gente ama tanto. Então, Aline, eu super te entendo e acho que outras pessoas chegam no consultório também trazendo, né, saquinhos de culpa, entre eles eutanásia, né?
Mas é isso que você disse. Patrícia, a gente está mais de meia hora conversando aqui. Mas só para a gente encerrar, então, eu queria te fazer uma pergunta que é sobre o processo. Né? Acho que quando a pessoa tiver ou acabou de passar por isso, é muito importante. Estava falando que se der para você se programar, é importante. Durante a pandemia, os ritos com as outras pessoas foram cortados por uma questão sanitária. Então, a gente acompanhou, eu como jornalista ouvi relatos muitos de pessoas que e o pai comentou na CPI da pandemia sobre isso, que ele não pôde ver o filho indo embora. E ele não pôde enterrar, quer dizer, o filho foi enterrado e ele ficou olhando o carro. Muito forte, né? Então, eu fico pensando que também isso é muito forte, a gente comentou já um pouco isso no início. E aí a minha pergunta para você é, quando eu perdi o meu cachorro da vida, né, o Jimmy, eu fiquei muito mal, passei por todo esse questionamento de eutanásia, e aí ele faleceu e falou, tudo bem, então vamos cremá-lo. É essa falta de preparo, de informação, minha mãe tá me ajudando, de informação e de preparo, mas eu digo porque depois, um dia, chegou o homem com o meu cachorro em pó. Eu não sei o quão abalada eu fui, mas eu fiquei em estado de choque. E aí é de novo, né? Acho que falta um preparo pessoal, falta um preparo de informação, e a gente está aqui para isso. Mas também falta um preparo, acho que em geral, dos serviços, inclusive dos médicos veterinários. E assim, como que a gente faz isso? Né? Se alguém chega no seu consultório e está falando, olha, meu animal está muito mal, estou aqui pensando, o que eu faço? O que você diz para essa pessoa? Olha, o preparo é o seguinte? O que você fala? Exatamente, eu falo, vamos fazer um plano preventivo de cremação? Eu sou parceira da HipPet, crematório. Né? Então, qual que é o nome? HipPet. HipPet. Aliás, Hip daquele de Hip de Rest in Peace. Sim, né? Rest in Peace. Então, eles têm um trabalho muito consistente de informar as pessoas. Cremação versus enterro, cremação versus encaminhamento como, infelizmente, lixo hospitalar, resíduos hospitalares, que é chamado, quer dizer, por isso que é importante se programar, porque a hora que você está no sufoco, está na crise, está no hospital veterinário, e seu pet faleceu, e as pessoas, não, a prefeitura cuida, paga aquela taxinha, a pessoa não tem noção do que vai acontecer com o corpinho do animal. E quando ela fica sabendo, ela fica horrorizada. Então, assim, fazendo um plano preventivo, você paga com calma, você escolhe, você resolve isso, né? Você tira da frente essa questão. E dá um encerramento digno para um corpinho. Ok, é um corpinho, mas é uma história. Aquele corpinho não é só um corpinho, não é? Então, isso é tão importante e isso vem sendo falado, mas, assim, eu recentemente dei essa dica para as minhas amigas que estão com pets já muito, muito velhinhos, idosos e doentes. É novo e facilitou isso, né? muito. É novo. Esse jeito de tratar é novo, né? É novo sim, e é o mais recomendado do ponto de vista do luto, porque ele é extremamente respeitoso, tranquilo, e é chocante mesmo. Você recebe um pozinho ali, as cinzas, o que você faz com as cinzas? Né? Aonde você quer pôr, o que você vai fazer, o que o animal gostaria, onde ele, sabe, tem tanta coisa para ser conversada, e essas conversas não são conversas fáceis, são conversas que elas impactam no processo de luto. Então, por sorte, né, até conversei agorinha com a proprietária da HipPet, eu falei, só me esclarece uma coisa, na pandemia toda, os velórios foram mantidos, os velórios pet, porque eles fazem velório com o corpinho do animal, obviamente, pouquíssimas pessoas, todos os cuidados, e ela manteve de cabo a rabo. Claro que houve uma migração para os velórios online, mas isso é uma diferença que os pets, assim, os tutores estão com os seus lutos um pouco mais resguardados do ponto de vista de saúde mental, porque eles veem o corpinho, eles têm a oportunidade de se despedir, eles veem, sim, o meu cachorrinho, o meu gatinho está ali, estou vendo. Isso do ponto de vista do luto, essa concretude da morte, ela é importante. Esse contorno desse momento de passagem.
Psicologicamente Isso foi falando, roubado você... na pandemia. Na Sim. pandemia, né, enfim, né, as pessoas não tiveram essa oportunidade nem de se despedir no hospital pela Covid e nem num velório, assim, que você pudesse ver a pessoa morta. Isso tem um impacto. Então, psicologicamente falando, esse rito não é à toa, né? Ele faz parte de um processo de você realizar aquela perda, aquele Sim, momento, né? perfeito. Não Exato. fazê-lo dá um, dá uma, né, Uma, confusão uma aí na mente. A mente ambiguidade, uma fica falando, mas ambiguidade. cadê, né? Exato, e uma ambiguidade. Será que sim? Será que não? Será que ele está nesse caixão ou não? Não vai Né? chegar aqui na Cria. porta? Não vai latir na hora de eu É, chegar? Né? Diz aqui o Hulk, que também já li aqui. Sinto muito, viu, Hulk? Ele diz aqui: estou em luto. Hulk em Golden Boy é o seu cachorro, né? O Hulk faleceu segunda. Eutanásia, não sinto culpa por isso. Os cães nos avisam quando chega a hora. Realmente, parece que eles têm uma sensibilidade muito maior, né? De entender e de olhar para você de forma agradecida. Nem vou ficar falando muito que eu vou me emocionar. Estou aqui para ser jornalista. Diz aqui, muito a Ana, é verdade, porque eu já lembro daquela patinha a última vez. Deus, pai. Ó, muito ai, interessante esse olhar sobre os animais que estão nessa fase tão dolorosa. Uma amiga está passando por isso nesse momento e vou indicar a entrevista. Um beijo, Ana. A Aline também está falando, eu entendo, sinto muito por sua perda. Aí ela estava falando qual foi o processo quando ela autorizou a eutanásia, que consultou vários médicos. Olha, eu vou te contar uma coisa, Aline. Quando eu estava com o Jimmy ruim, ele teve um tumor, essa Patrícia, essa vai entrar também para minha, que eu também senti muita culpa de falar, gente, mas eu não vou tirar a vida do meu cachorro, mas ao mesmo tempo eu falava, gente, ele tá muito mal. E aí a veterinária, eu falei assim, você faz favor de dar morfina? Dá qualquer coisa. E ela falou, mas eu nunca tive um animal tão mal, eu não sei se eu posso dar. Eu falei, o máximo que vai acontecer é ele morrer. Por mais irônico que aquilo fosse, sim, era assim, sim. tipo, nem ela, porque as pessoas não chegam a questionar, né? E aí deu uma culpa tremenda, né? De pensar, falar, ai, gente, tô fazendo esse cachorro sofrer, é o amor da minha vida em forma de cão, e eu ali fazendo ele sofrer. Aqui diz o dono, né, do Hulk, aqui falando, ó, do diagnóstico até a morte, o Hulk foram apenas 18 dias, muito pouco tempo, né? Ai, Como era um nossa, câncer com metástase, eu já me programei, acionei o crematório para verificar como é que era. A hora que aconteceu, eu já estava mais preparado. Então, assim, ainda bem, né? Mesmo assim, muito pouco tempo. A Ana voltou aqui. nossa. Entendi que as cinzas do animal são considerados resíduos hospitalares? Não, Ana. É o próprio corpo, tá? O corpo, quando você deixa por exemplo, no hospital, ele é considerado como lixo hospitalar. Então, por isso que muitas vezes o hospital veterinário fala, pode deixar aqui que a gente dá o destino correto. Correto de forma sanitária, mas talvez emocionalmente isso, né, não seja dessa forma, né? As perdas são muito Não é a melhor opção. difíceis, rituais muito importantes. Olha só, o Hulk, que eu entendi era um Golden, tinha 1 ano e 5 meses. Então, quer Nossa, dizer, aí entra também naquele uh, aspecto, né? Muito novinho. Melzinha da doença até a morte foram 13 dias, já são 2 datas de assim que me machucam e rasgam a alma. O que é interessante que eu tô vendo aqui, que não estamos sós, né? De pessoas que entendem realmente e primeiro que muitas vezes você falar de animal desse jeito, às vezes você é julgado de uma maneira equivocada e infantil, como se você fosse infantil. uhum, E, na uhum. verdade, que é o que eu mais gosto, além do ocitocina, que é o seu arroba, que é uma questão chamada vínculo. Qualidade de vínculo, né? Que é isso que a gente vai voltar só para a gente encerrar. Os mexicanos têm de tão bonito, né? Que eles Exato. conseguem elaborar isso, né? Sim, sim, de uma forma muito mais natural que a gente. E voltando também a algo que você comentou no começo, até fazendo o link do ocitocina com vínculo, que você comentou do toque físico, que os animais, eles são muito potentes nesse suprimento da nossa necessidade de conforto físico, físico de tato mesmo, de calorzinho. E isso é uma necessidade, não é infantil, é uma necessidade da vida toda, mas é uma necessidade que a gente aprende lá, bebezinho.
Sim. Então, assim, é errado essa leitura de que os tutores podem ser meio regredidos aí porque tem essa conexão com o animal. Não necessariamente, mas de fato eles nos assistem, eles nos atendem em níveis muito profundos. E dizem muito da gente, né? Que, aliás, a gente poderia Exato. aqui sentar no divã e falar sobre isso. Patrícia, eu queria te agradecer muito. Só vou ler aqui uma última mensagem. Vínculo afetivo, diz a Ana. Diz aqui, William, é isso? William ou Anderson? Não entendi, mas enfim. Ele diz aqui, eu choro, sinto saudade, curto tudo que me lembra minha filha, a Melzinha, para sempre Uhum. comigo no meu coração. É isso. Saudades do Jimmy, a Ana lembra. Jimmy era um poodle muito do folgado, que se foi, mas deixou aqui não só meu coração sempre cheio de amor, mas inclusive tem a patinha dele aqui nesse canal. Agradeço você, Patrícia, e eu queria só que Eu é você que fizesse então uma agradeço. última chamada para o Uhum. workshop dia 30. Vamos ter leveza, ou pelo menos o máximo possível, nesses processos. Então, honrar a vida, ver com alegria, como a natureza entende que é um processo de vida e morte faz parte da vida. E aí, faz então um convite, por favor. Então, estou convidando o pessoal todo que nos assiste, que assistirá, para participar do workshop de Dia de Muertos, para honrar o nosso pet. E as inscrições são pelo telefone, tenho que ler aqui, 3891-2576. 3891-2576. São Paulo, Tá? né? Vai ser no guarda-chuva do Quatro Estações, que é um instituto de psicologia especializado em luto. Uhum. Então, aguardo vocês. Vai ser muito E se festivo e quiser vai mais ser bem informação, dá para também ter inusitado. no. Dá para também ter no seu canal, né? Aqui no Sim, Instagram. sim, sim. Uhum. @ocitocina. Ponto, vínculos e luto. Tá. Só repetir, ó. 3891-2576, se quiser mais informação. E acompanhem também a Patrícia, porque a Patrícia, ela sempre tem esse olhar muito carinhoso com quem realmente passou por esse momento. Patrícia, hã? Claro, e acompanho a Ibish, que eu não faço propaganda minha, mas é isso. Acompanho aqui o canal. Minha mãe aqui, eu tô aqui Sempre, hoje. sempre. Hoje eu vim Que fazer live em querida, casa, aí é que isso. querida. Então tá bom. Um beijo grande. Ficamos aqui 40 minutos, era para ser 20. Um grande Ai, que beijo. delícia. Um beijo, E sabe? para todo mundo que escreveu pra gente, né, Patrícia? A gente manda aqui o nosso sentimento, o nosso coração. Tamo junto. Tamo junto. Um Um beijo, beijo. obrigada. Se Tchau. cuidem. Tchau.